a partir do versículo 23, amém? Para nós estarmos discorrendo alguns versículos dentro dessa mensagem. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi o personagem mais importante da humanidade. Cristo, ele foi o homem mais perfeito, e ele é o Deus homem perfeito. O Deus que se fez homem veio a essa terra e andou entre nós, o Emanuel. E nós sabemos que Cristo, nessa vida terrena, passando um tempo da sua vida aqui na terra de forma humana, ele mudou a história da humanidade. Cristo, ele foi marcado pelas suas mensagens de amor. Cristo, ele foi marcado pelos seus ensinamentos. Cristo, ele foi marcado pelas suas parábolas. Há uma profecia no Salmo de número 78, versículo 2, se eu não me engano, de que ele falaria através de parábolas. E nós vemos que Jesus Cristo, ele usava as parábolas, ou seja, esses ensinamentos, essas comparações, assemelhando coisas terrenas, naturais, para com as espirituais e eternas, de forma profunda. Então as parábolas eram uma ferramenta importantíssima para o ensinamento de Cristo. Cristo, então, ele é marcado por isso. Cristo, ele é conhecido por suas parábolas. Uma das coisas que mais marcou Cristo no seu ministério também foi a sua forma oratória, a sua forma de pregar, a sua forma de ensinar. Mas não somente isso fez com que Cristo ele fosse marcado na história da humanidade. Nós sabemos que o primeiro ato foi a sua morte na cruz, foi a sua ressurreição, ou seja, a sua obra salvífica, a sua obra de perdoar os pecadores. Mas no que diz respeito à introdução desse ensino, Jesus Cristo ele ficou marcado pelo poder de oratória que ele tinha. Mas o que nós sabemos é que Cristo ele tinha muito mais do que uma persuasão, do que uma oratória. O que fazia Cristo ter isso nas suas mensagens era o poder que saía dele, era a autoridade a qual ele ensinava. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. E por ele ensinar com essa autoridade, por ele ensinar com esse poder, as pessoas ficavam maravilhadas por Cristo. As pessoas ficavam encantadas pela palavra de Jesus Cristo. Então Cristo era um homem que no seu discurso tinha poder. Cristo era um homem que em seu discurso tinha autoridade. Então o que levava esses príncipes dos sacerdotes que nós lemos aqui, os anciãos do povo, a questionar a ele, era isso. Porque ele cresceu como carpinteiro, cresceu como menino simples. Ele cresceu na cidade de Nazaré, a ponto de um dos seus discípulos, quando Filipe foi chamar ele, disse: pode porventura vir uma coisa boa de Nazaré? Então as pessoas olhavam para Cristo e se admiravam de fato com o seu ensinamento, se admiravam com o seu discurso. E assim também foi os príncipes dos sacerdotes, foi os anciãos do povo. Então o primeiro questionamento dentro desse texto é feito por esse grupo farisaico. E eles questionam a Jesus da seguinte forma: com que autoridade faz isso? E quem concedeu a você tal autoridade? Os sacerdotes, eles sabiam de quem eles tinham recebido a autoridade. Os sacerdotes, eles sabiam de qual linhagem a qual eles tinham vindo. Eles sabiam que eles faziam parte da tribo de Levi, ou seja, da linhagem sacerdotal. Então era concedido a eles uma autoridade. Então eles sendo dessa tribo, qual é a tribo? A tribo de Levi. A tribo de Levi lá atrás foi separada por Deus. Para quê? Para ensinar o povo a adorá-lo. Para ensinar o povo a lei de Deus. Os levitas, eles tinham que ter vestes diferentes. Os levitas tinham que ter um comportamento que expressasse ao povo a santidade de Deus. Os levitas eram certos representantes de Deus para a humanidade. Então havia dado a eles uma autoridade de Deus. Então com essa autoridade eles tinham o poder de ensinar o povo. Então, sabendo que Cristo não fazia parte da linhagem sacerdotal, sabendo que Cristo não poderia ensinar como sacerdote, eles questionam: quem te deu essa autoridade? Com que autoridade fazia isso? Então Cristo, ao ouvir essa pergunta, como era de costume, ele fez outra pergunta para esse grupo. Ele disse: olha, se vocês me responderem, eu te respondo também com que autoridade eu faço essas coisas e quem me concedeu. Então Cristo pergunta a eles o que aqui nós lemos: com que batismo, qual batismo era o de João? O batismo de João era dos céus ou o batismo de João era dos homens? Então essa pergunta de Cristo fez esse povo, esse grupo, a ficarem pensantes.
Eles disseram: se nós dissermos que é de Deus, que vem dos céus, então ele vai nos dizer: por que nós não cremos em João? Se nós dissermos que esse batismo de João é dos homens, então nós devemos temer o povo. Por quê? Porque o povo tem João o Batista como o profeta. Então eles ficaram ali na dúvida. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Mestre, nós não sabemos. Então Cristo, ele mostra, ele prova aqui uma vez mais que ele era um mestre muito mais excelente do que os escribas, que ele era um rabi muito mais excelente do que os sacerdotes, que ele era um ensinador, um profeta, um mensageiro de Deus muito mais excelente do que foi Moisés, do que foi os anjos, do que qual foi posteriormente seria os apóstolos. Então Cristo, ele mostra isso. Os fariseus, eles sempre questionavam a Jesus acerca de algo. Mestre, por que os seus discípulos não lavam a mão para comer? Por que você e seus discípulos comem com os pecadores? E Cristo sempre vinha trazendo ensinamentos para eles. E assim não foi diferente dentro dessa passagem. Esse grupo chega em Jesus e questiona ele. Cercaram a Cristo e perguntaram: com que autoridade? Quem te concedeu isso? Aí Cristo chega dentro dessa pergunta. E Cristo dava sempre resposta a eles, que eles não sabiam como se escapar daqui. Então chegou um período também que eles, questionando a Cristo acerca de algo, Cristo deu a eles uma resposta. E a Bíblia diz que daquele dia em diante eles não mais ousaram fazer pergunta alguma a Jesus. Por quê? Porque Cristo ensinava com poder, Cristo ensinava com autoridade. Então Cristo, ele traz essa realidade. Ele vem falando acerca de João. Cristo, ele vem falando acerca daquele que Isaías profetizou. Por quê? Porque Cristo, ele sabia que o batismo de João era do céu. Se não fosse do céu, ele não teria se batizado com João a fim de cumprir as Escrituras. Então ele traz o relato de João. Por quê? Porque o que ele queria mostrar para os fariseus era que o batismo de João já convidava eles acerca do arrependimento. Já estava convidando esse povo para que eles viessem, para que eles voltassem a Deus com lágrimas, com choro. É por isso que João Batista, ele começa o seu ministério dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Mas o povo não entendeu isso que ele estava falando. Esses mestres que eram doutores da lei, esses mestres que conheciam a lei de Deus, não entenderam o ensinamento que Cristo quis trazer a eles, falando acerca do batismo de João. Então, para que fosse mais claro a mente deles, Cristo, ele complementa esse ensinamento no versículo 28, a parábola dos filhos. Ou seja, é o estudo que nós estamos tendo nos domingos, as parábolas. Então ele diz aqui, versículo 28, se você puder ler comigo, vamos ler junto. Diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. E declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes que vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependes, afinal, para acreditardes nele. Então Cristo, ele esclarece o que ele quis dizer acerca de João. Ele quis dizer: João veio pregando o batismo de arrependimento, mas vocês não quiseram acreditar. Mas iam ter com ele as cidades circunvizinhas, iam ter com ele os publicanos, iam ter com ele as meretrizes, iam ter com ele todos os pecadores. Então Cristo, ele traz isso. Só que eles não conseguem entender. Então Cristo vem e traz essa parábola que nós acabamos de ler. Por que os fariseus, eles não entendiam? Porque essas coisas estavam ocultas aos olhos dele. Isaías profetizou: olha, com os olhos eles não verão, e com o ouvido eles não escutarão, a fim de que eles sejam cegos e surdos, para que eles não venham crer, para que eles não venham acreditar, a fim de se converter a Cristo, e Cristo os cure. Então se cumpria essa palavra deles. Por quê? Porque era um povo orgulhoso. E as parábolas, embora sejam mensagens curtas e simples, Deus oculta os orgulhosos.
Deus venda os olhos dos soberbos para que eles não vejam as riquezas dessa parábola. Deus, ele tapa os ouvidos dos soberbos, dos altivos, para que eles não venham entender o ensinamento da parábola. Então Cristo faz isso com os fariseus e de forma mais simples ele apresenta isso. E ele começa dizendo: olha, havia um homem que tinha 2 filhos. Versículo 28. O que parece? Um homem tinha 2 filhos. Então nós vemos que dentro dessa parábola, esse homem ele tinha 2 filhos. E esses filhos representam 2 tipos de grupo. Representam 2 classes de pessoas. Quando nós vamos ver a continuação do versículo de número 28, diz: chegando-se ao primeiro quem? Ao primeiro filho. Então nós temos um grupo. No versículo 38 ele vai dizer: dirigindo-se ao segundo que? Ao segundo filho. Então os 2 filhos aqui eles estão representando nessa parábola 2 grupos de pessoas. Está representando no primeiro filho a primeira classe de filhos. E quem são esses? São as autoridades judaicas, são os fariseus. E quem são os fariseus? Os fariseus era aquele grupo de pessoas que Cristo tinha muitas das vezes com ele essas disputa de ser questionado, de responder, ou de às vezes fazer outra pergunta a fim de que eles respondessem e não soubessem. Então os fariseus era esse grupo. Os fariseus eram os super crentes da época. Os fariseus eram aqueles que nós olharíamos para ele e ficaríamos encantados pela sua conduta de vida exterior. Eles eram os super santos da época. Eles eram santarrões, mas tudo isso de forma estereótica. Era um grupo que perseguiu Jesus. Era um grupo que se opôs a Jesus. Era um grupo que blasfemava contra o Espírito, ou seja, se recusava a crer no Messias, se recusava a crer que o reino de Deus já havia chegado a ele, e esse era Cristo Jesus. Então o fariseu era esse grupo, o grupo que Cristo advertia a eles dizendo: hipócritas, vocês por fora são sepulcros caiados, ou seja, vocês são por fora belos, vocês são cheios de flores, vocês estão sempre bem organizados, vocês aparentemente, exteriormente são homens de Deus, são santos, mas no seu interior só tem vermes, no seu interior só tem ossos podres, no seu interior fede, no seu interior só há podridão. Vocês são hipócritas. E esse é o grupo dos fariseus. Então esse é o primeiro grupo que nós encontramos, representado pelo primeiro filho. Porque o primeiro filho ele diz: sim, Senhor, mas não foi para o trabalho. E era isso que os fariseus eles faziam. Eles viviam de aparência, eles viviam de exterior. Como que era isso? Eles iam às praças para fim de orar em pé, para quê? Para serem vistos por todos os homens. Eles iam nas casas das mulheres bem vestidos e faziam longas orações para quê? Para devorar o alimento daquelas mulheres, para arrecadar delas o seu dinheiro. Então os fariseus eles gostavam disso, eles gostavam de se assentar nos primeiros lugares, eles gostavam de ser honrados, eles gostavam de obter glória para si mesmo. Isso nós vemos na oração do fariseu no templo. Ele orava de si e para si, dizendo: Senhor, eu não sou como esses. Como quem? Como os publicanos. Eu não sou como essas, as meretrizes. Esse era o grupo dos fariseus. Então esse é o primeiro filho, ou seja, a primeira classe de grupo. O segundo grupo ele é representado também pelo segundo filho. O pai chega... A Bíblia diz no versículo 30 que o pai, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Então o segundo filho é representado pelas meretrizes, é representado pelos publicanos. E quem são os publicanos? Os publicanos eles eram os cobradores de impostos. E por que eles eram vistos dessa forma? Porque aqueles cobravam impostos colocados pelo Império Romano. Já não bastava essa afronta para o judeu, para o israelita, ter como o Império Romano como ditador, colocando regras, leis, limites, colocando sobre eles impostos pesados. Os publicanos, por sua vez, como era o publicano Zaqueu, cobrava mais impostos do que era devido. Ou seja, era como um certo estelionato, ou seja, a pessoa tinha que dar um certo imposto, mas os publicanos, que eram os compatriotas, ou seja, outros judeus, vinham e cobravam muito mais valor do que lhes era ordenado. Então isso era uma afronta para os judeus. Então logo os publicanos eles eram vistos como traidores. Os publicanos eram vistos como pessoas à parte do grupo farisaico, à parte do povo de Deus.
Nós vamos ver até mesmo Cristo pegando exemplos publicanos para representar eles como os pecadores. Lá no Sermão do Monte, Cristo fala assim: olha, se vocês saudarem quem sauda vocês, se você fizer bem a quem faz vocês, que bem vocês estão fazendo? Não fazem os publicanos o mesmo? Ou seja, ele está comparando todos aqueles que não procederem de acordo com o ensinamento, com a palavra de Deus, com pecadores. E para representar esses pecadores, quem que Cristo aborda? Os publicanos. Então o primeiro filho é esse ser, é essa classe de grupo. Esse grupo que não cumpria a lei, que não observava a lei, um grupo que roubava, um grupo que fazia estelionato, um grupo que fazia agiotagem. Então eles eram considerados esse tipo de pessoa, essa espécie distinta. Então o que a parábola ela vai mostrar a nós aqui, o que ela tem como objetivo, mostrando essas duas classes de grupo, é melhor dizendo, o propósito que essa parábola vai ter, mostrando esses dois tipos de grupo, é a obediência para com Deus, é o serviço para com Deus. Então Cristo ele vai mostrar isso aqui, ele vai trazer o principal assunto aqui, mostrando a hipocrisia dos fariseus. As parábolas de Jesus, muitas delas, a maioria delas, tinha como intuito trazer trazer à face, à tona dos fariseus a hipocrisia que tinha dentro dos corações dele. Trazer dentro do coração do fariseu uma luz que iria mostrar para ele quão hipócritas eles são. É por isso que na parábola que nós aqui citamos do fariseu e do publicano orando no templo, Jesus expõe a hipocrisia deles, expõe o orgulho deles. É por isso que na parábola também do filho pródigo, Jesus conta dizendo que um filho saiu, desobedeceu, se rebelou contra o pai, mas depois voltou arrependido. E o que ele ganhou? Ele ganhou festa, ele ganhou roupa, ele ganhou novamente a sua autoridade. Mas o intuito daquela mensagem não era somente mostrar a salvação para os publicanos, mas era mostrar para os fariseus que por causa da sua religiosidade, por causa do seu orgulho, de eles estarem apegados na sua descendência, ou seja, na sua linhagem sacerdotal, isso fazia com que eles estivessem impedidos de entrar na festa, de entrar dentro da festa que o pai estava dando para o outro filho e se alegrar com eles. É por isso que Cristo contou a parábola do filho pródigo num momento que os fariseus questionou a ele porque ele comia com os publicanos. Eles não quiseram entrar na festa. Então Cristo queria atingir esses dois grupos. Cristo queria trazer à mente dele essas duas coisas. Então Cristo ele vai trazer esse ensinamento. E o que ele vai mostrar para nós é o seguinte: olha, não importa quão pecadores os homens são, não importa qual tipo de pecado eles têm cometido, mas se eles voltarem-se para Deus, se arrependendo, eles irão alcançar misericórdia. Diferente de vocês, fariseus, diferente de vocês, religiosos, que não querem sentir a necessidade de um arrependimento. Então Cristo mostra isso para ele. Quando Cristo pergunta do batismo de João, ele está mostrando a necessidade do arrependimento. Cristo teve pecado? Cristo pecou? Não. Mas se nós sabemos que o batismo simboliza morte para o pecado, renúncia para o pecado, abandono do pecado, por qual motivo Cristo Jesus ele se batizou? A fim disso, a fim de mostrar qual seria o seu ministério, ou seja, que ele iria morrer e ressuscitar, a fim de perdoar os nossos pecados, mas também para mostrar a todos os homens a necessidade de se arrepender. Então Cristo ele vem discorrendo isso, e ele vai dizer, esse homem tinha esses dois filhos. Então ele ia mostrar dentro dessa parábola que havia esses dois grupos de pessoas: o povo que tinha autoridade, ou seja, os fariseus, um povo religioso, um povo que se achava santo, um povo que se achava salvo. Um povo
foco, irmãos. Então Cristo Jesus, Ele vai trazer esse ensino. Então Ele fala desses dois filhos. Entenda, vai ajuntando as peças. Cristo começa falando de um batismo de João. Depois Ele conta essa parábola. Então Ele mostra também qual seria esse ministério. Ele mostra qual era o intuito, Ele mostra a importância, a necessidade de se arrepender. E Ele vai usar essa parábola que nós estamos ouvindo para trazer essa verdade. Mas o que me chama muita atenção dentro desse ensino, dessa parábola de Jesus, é que ele diz que um certo homem havia dois filhos. Ou seja, esses dois grupos de filhos, esses dois grupos de pessoas, pecadores, os publicanos e o grupo farisaico, eles eram filhos de um mesmo pai. Ou seja, eles tinham sido trazidos de forma genitora masculina, através de um mesmo homem. Ou seja, não importava se era um fariseu ou se era um publicano, eles eram filhos do mesmo pai. Então a figura do pai aqui é o principal dessa parábola. A figura desse pai aqui é o discorrer para todo o contexto, para nós chegarmos na aplicação que será o arrependimento aqui nesta manhã. Então o que o pai ele representa aqui? O pai aqui ele representa Deus. E o que esse pai fez? Ele chamava o seu filho a fim de trabalhar. Ele convidava o seu filho para ir para a vinha. Ele dava uma ordenância para o seu filho a ir de um trabalho. Isso que o pai fazia com o filho não era uma escravidão, não era um fardo para ele, mas estava dando a ele uma oportunidade de trabalhar a fim de que ele viesse receber uma recompensa. Então por isso que o pai ele faz esse pedido, ele dá essa ordem para esse filho. Mas note que ele não dá uma ordem seguida de uma repreensão, ele não dá uma ordem seguida de uma obrigação, mas como nós lemos aqui, nós vamos ver que ele dá ao filho a oportunidade, ou seja, a escolha. Ele dá ao filho uma livre agência, um modo de opinar, ele dá ao filho um modo de pensar, um modo de escolher, ou seja, ele dá ao filho um modo livre de agir. E o que esses dois filhos eles fazem? Eles dão uma resposta para o pai. O pai esperava que os dois filhos fossem à vinha. Era desejo do pai que os dois filhos fossem trabalhar na sua vinha. Então o pai ele dá a oportunidade para os filhos de escolher. Por quê? Porque ele não queria que o filho fosse obrigado, ele não queria que o filho fosse forçado, mas antes que o filho fosse por amor, por respeito, por obediência, por submissão a ele. Então ele faz esse convite ao primeiro filho, o primeiro filho diz que vai. Ele faz o segundo convite também para o outro filho, e o outro filho diz que não vai. Então o pai aqui ele representa Deus, e esses dois filhos representam a gente, ou uma condição que nós vivemos ou estamos vivendo. Deus ele não criou robôs. Deus ele não criou o homem para viver de forma forçada. Deus ele não criou o homem para viver de forma obrigada. Então por isso que Deus ele dá a escolha a nós. Deus ele de forma soberana age na nossa vida sem retirar de nós a responsabilidade de escolha. Ele não tira de nós o nosso modo livre de agir para com essa questão. Então ele não fez robô, mas antes fez seres racionais, ou seja, fez seres com sentimentos, a fim do quê? A fim de que nós pudéssemos optar a escolher obedecê-lo por obediência, por amor, por respeito, por temor, não medo das consequências, mas por quem ele é, mas não fazer isso de forma obrigada. Então o pai ele vai representar isso, mostrando Deus da mesma forma, que ele não vai nos forçar para servir. Deus ele não vai nos obrigar a ir para a vinha, mas o convite de Deus naquela época, o convite de Deus para os dias de hoje ainda é esse: filho, vai à minha vinha trabalhar. Se Deus nessa manhã perguntar a nós: filho, vai à vinha hoje trabalhar, qual será a nossa resposta? Note que Deus ele é um Deus sério. Deus ele não leva de brincadeira as nossas palavras. Deus ele não tem tempo para brincar de menino. Deus não tem tempo para brincar de ser Deus. Deus ele não tem tempo para levar nossas palavras como brincadeira. Nós não podemos lançar palavras tolas a Deus no sentido ministerial, no sentido de voto sério. É por isso que Deuteronômio, se não me engano, vai dizer: olha, não façam um voto a Deus, porque Deus não pede o voto de vocês, mas se vocês fizerem, corram, cumpram esse voto, porque certamente Deus irá requerer de vocês.
Então note que Deus, ele não obriga ninguém a fazer algo. Deus, ele não faz a pessoa ter aquilo por um fardo. Deus, ele não pede, ele não chega em você e fala, ó, você é obrigado a fazer isso, mas antes ele te convida, ele te chama, ele te dá essa responsabilidade, ele te dá essa escolha. É como ele fez a Caim. Caim, cabe a você dominar o desejo do seu coração. O pecado jaz à porta, então vença o pecado. Então ele deu a Caim a responsabilidade de não matar ou matar o seu irmão, e assim também é conosco. Mas uma coisa é certa, Deus não vai levar as nossas palavras por brincadeira. Você sabe por que Isaías ele morreu, bem provável que pela tradição cerrada no meio? Porque Deus, ele exclamou dizendo, a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui. Quando Deus precisou de um profeta, quem ele chamou? Isaías. Quando Deus precisava de alguém, quem ele chamava? Aqueles que já tinham separado, ou seja, aqueles que ele já tinha separado para eles, e aqueles que estavam à disposição de reconstruir muros, aqueles que estavam à disposição de libertar Israel, aquele que estava à disposição de padecer em ribeiros, mesmo que assustasse se esconder em caverna, mas sair proclamar a mensagem de arrependimento ao Senhor. Então quando Deus nos convida dizendo, quem vai trabalhar na minha vinha? Quem pode ir por nós? Quem irá fazer isso? Se nós nos dispomos a dizer sim, Senhor, ou dizer eis-me aqui, quando Deus precisar de alguém, Ele irá chamar nós. Então Deus, ele convida todos os homens. Ele diz a todos os grupos, tanto os fariseus como os publicanos, filho, vai hoje à minha vinha. E qual é a nossa resposta? Se nós dissermos sim, é sim. Se nós dissermos não, aí é só a misericórdia de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus irá requerer individualmente de cada um, cada palavra falada, cada pensamento, cada atitude, cada gesto. Então por isso que Deus, ele deu essa responsabilidade para todos os homens. Preste atenção agora nesses versículos, vamos ler novamente. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse a ele a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. E depois, arrependido, ele foi. Então note que o convite de Deus aos 2 filhos, ou seja, aos 2 grupos de pessoas, é o mesmo. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E cada um deles tiveram uma resposta. Cada um deles tiveram um comportamento para com a pessoa de Deus. Nós vamos ver que o primeiro filho, ele mostrou-se de uma forma obediente a Deus. Ele se mostrou amoroso, ele se mostrou preocupado em agradar ao pai. E a primeira resposta que esse filho dá ao pai é essa que nós lemos no versículo 29 ele diz, sim, Senhor. Ou seja, era o desejo dele de ir à vinha, era da vontade dele de agradar o pai, era da vontade dele, por quê? Porque ele conhecia a vinha que ele ia trabalhar, ele saberia que aquilo iria produzir para ele recompensas, ia trazer a ele benefícios. Ou seja, havia uma boa intenção da parte do primeiro filho, havia de certa forma um desejo talvez exterior de servir, até mesmo interior, de servir verdadeiramente o seu pai. Mas nós vamos ver que por algum motivo, não sei se por preguiça, por rebeldia, por desânimo, ele disse que ia por lábios, mas ele não foi. Está vendo? O farisaísmo é a mesma coisa que Jesus ele dizia aos fariseus, olha, hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Esse é o primeiro filho, é o fariseu. Por lábio ele disse, sim, Senhor, mas ele não foi. Então, o primeiro filho, a resposta dele para o pai é essa, sim, Senhor, mas o seu comportamento, ele diz não. Já o segundo filho, ele vai dizer ao pai, não quero. O convite do pai foi ao mesmo que do primeiro filho. Ele disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Mas o segundo filho, ele vai se mostrar oposto ao primeiro de forma exterior. Ele vai se mostrar desobediente, ele vai se mostrar desrespeitoso para com o pai, ele vai se mostrar grosseiro, ele vai se mostrar indelicado. Ou seja, não era desejo dele de ir à vinha. Ele não tinha vontade de ir trabalhar na vinha. Ele não conhecia as recompensas, os benefícios que a vinha ia trazer a ele. Então quando o pai diz a ele, filho, vai hoje
a resposta dele é: não quero. Ou seja, ele não queria, ele não desejava. Aqui se encaixa perfeitamente os publicanos, ou seja, todos os gentios. Paulo ele vai escrever aos Romanos dizendo: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui está todos os pecadores, aqui está todos os gentios. Não houve da nossa parte, não há da vontade do homem por si só de querer ser salvo por Deus. Não há um princípio próprio a partir do homem, se Deus não intervir com o Espírito Santo, de ele se lançar a Deus e viver uma vida santa. Por quê? Porque a natureza dele caída após a queda de Adão é pecaminosa, ou seja, vai desejar somente o pecado. E esse é o primeiro filho, ou seja, o desejo dele não era de agradar o pai, o desejo dele não era de servir ao pai, o desejo dele não era de estar aceitando o convite do pai. Então ele faz esse convite, e nós vemos que o convite que o pai faz é com urgência. Ele diz assim: vai quando? Amanhã? Vai depois de amanhã? Não, ele diz: vai hoje. Então é a mesma coisa que os profetas já vinham falando: olha, o tempo aceitável do Senhor é hoje, o tempo da salvação é hoje. Ou seja, a salvação ela é premeditada pelo quê? Pelo arrependimento. Então Cristo está falando assim: vai hoje. Ele está dizendo: vai hoje se arrepender. É como ele diz uma parábola em Lucas, dizendo que Deus falou a um homem louco: esta noite, ou seja, não é amanhã, é esta noite pedirão a tua alma. Então Deus ele tem pressa em salvar o pecador. Deus ele tem um desejo, não de forma, vou falar ansioso, mas não ansiedade que tem do homem, mas Deus ele é desejoso em salvar o homem. É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Então por isso que a proclamação do Evangelho é arrependimento para hoje, é salvação para hoje, é justificação para hoje. Por quê? Porque amanhã, como o louco da parábola de Lucas, pode ser muito tarde. Deus pode chamar nós tanto para a salvação hoje, quanto nos chamar para o acerto de contas hoje. Então o pai ele tinha pressa para com esses filhos. E a vinha que ele manda chamar, não é trabalhar, não é a vinha do vizinho. A vinha que ele convida os seus filhos, não é a vinha do amigo do lado, não, mas é a própria vinha dele, ou seja, é a vinha da família. Aquela vinha sendo do pai, logo seria de herdade também aos seus filhos. Então o que Cristo está chamando a ele, vá ao arrependimento, vá hoje se arrepender e vá trabalhar na vinha, ou seja, vá para o que é seu e o que Deus separou para os seus filhos, um reinado, uma herança. E qual é essa herança? O reino de Deus. É por isso que ele diz: olha, todos os publicanos e meretrizes, eles antecedem a vocês a sua entrada no reino do céu. Por quê? Porque eles ouviram o chamado de João Batista de arrependimento e se achegaram com fé, crendo que o Messias estava por vir, crendo que o Messias iria salvá-los de seu pecado. Então digo a vocês, fariseus, que todos os publicanos e pecadores que se achegaram com arrependimento, esses herdarão a vinha. Então Cristo ele vem trazendo isso. Então nós vemos esses dois convites. E o que vai nos chamar a atenção também é que, embora eles fossem esses dois grupos, havia o mesmo sentimento para com os dois, um sentimento de rebeldia. A rebeldia é um pecado grave na Bíblia. Quando nós vamos ler 1 Samuel capítulo 15, o versículo 22 e o 23, nós vamos ver que a rebeldia ela é comparada com o pecado de idolatria e pecado de feitiçaria. Ou seja, pecados que está escrito lá em Apocalipse. Pecado que deixa as pessoas de fora do quê? Do reino dos céus. E a mesma coisa que havia no corações desses dois grupos, uma rebeldia. E essa rebeldia fazia com que eles ficassem de fora da sua herança, de fora da vinha do Pai. Então havia esse espírito rebelde dentro desses dois homens. Havia isso dentro deles. Então nós vemos que Cristo ele vai discorrer isso daqui. E só que mesmo tendo esses dois espíritos, melhor dizendo, tendo os dois, esse espírito de rebeldia, nós vamos ver que eles agiram de formas diferentes. Os dois falaram palavras precipitadas. Um disse não, mas arrependeu-se e foi. O outro disse sim, mas não foi para o trabalho. Então nós vemos uma diferença nesses dois. Nós vamos encontrar aqui algo importantíssimo.
E a importância que nós encontramos nesse ensinamento, e é onde eu quero começar a focar agora, saindo dessa introdução, é a importância de nós fazermos reflexão da nossa vida. É a importância de nós analisarmos a nós mesmos. Então Cristo, ele fala isso aos discípulos. Cristo, ele vai mostrar a diferença de um pecador, de um grupo para o outro grupo. E o grupo é esse, o arrependimento. Ou seja, o primeiro filho, ele disse: Pai, eu vou, sim Senhor, eu vou, mas ele não foi. Note que a relação que o segundo filho, o primeiro filho, melhor dizendo, tinha para com o pai, não era uma relação paternal, familiar. Ele não disse sim pai, ele não disse sim amado, ou seja, ele não deu uma palavra de amor, de uma relação íntima, mas ele disse sim Senhor, mas não foi. Já o segundo filho, ele fala assim: eu não quero, eu não vou. E arrependido depois, ele foi. Então o arrependimento é a diferença. O arrependimento aqui entre os dois grupos é o foco principal dessa parábola. E Cristo, ele mostra isso. Os fariseus, eles diziam com as suas palavras, mas as suas atitudes eram outras. Eles diziam que amavam a lei de Deus, como eles falavam, eles diziam que amavam a oração, eles diziam que amavam a santidade, mas tudo isso eles faziam a fim de ser vistos. Tudo isso eles faziam de modo com que nós falamos anteriormente, por causa dos seus orgulhos e por causa da sua soberba. Já o outro filho, ele vai dizer: não quero. Ele vai mostrar o seu sentimento verdadeiro. É como o publicano. Ele não orava de si mesmo para si mesmo, mas antes ele se rebatia, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então o arrependimento, ele é algo importante nas Escrituras. O arrependimento, ele é foco principal, principalmente nas páginas do Novo Testamento. Qual foi o teor da mensagem de João Batista? Arrependimento. Qual foi o teor da mensagem de Jesus Cristo? Arrependimento. Qual foi o teor da mensagem dos apóstolos? Arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é o ponto inicial, é o ponto que todos os homens precisam primeiramente passar para ter o entendimento da salvação. É isso que Paulo, ele vai escrever ao 2 Coríntios capítulo 7 e 10, se eu não me engano. Ele vai dizer que a tristeza, segundo Deus, opera o quê? O arrependimento. E esse arrependimento, a salvação. Então o arrependimento, ele é primordial nas nossas vidas. O arrependimento, ele é algo essencial na vida de um cristão. Então nós temos que ter esse arrependimento. O arrependimento era um ensinamento ilustre sobre as parábolas de Jesus. Cristo, ele sempre mostrava nas suas parábolas esse arrependimento para com os publicanos. Ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar o filho pródigo se arrependendo. Ele vai mostrar o filho pródigo caindo em si, ou seja, tendo o entendimento dos seus pecados. O que falta para nós nos nossos dias é ter o entendimento do arrependimento. Hoje, a causa de nós sermos frios, de nós viver vidas inconstantes, é a falta de arrependimento. Hoje as igrejas estarem da forma que estão é por falta de uma coisa. Falta do quê? É a falta de arrependimento. E o arrependimento, ele é um processo contínuo. O arrependimento é algo que estará sempre marcando a vida de um cristão e de um verdadeiro cristão. Então, de forma simples, eu quero dizer dentro desse ensino o que é um arrependimento. O arrependimento, ele começa primeiro, pegar o exemplo do filho pródigo caindo em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai. Ou seja, ele falou para o pai que o pai estava morto para ele. Ele pegou sua herança e foi gastar fora. Mas quando ele se encontrou numa situação ruim, uma situação que ele desejava comer bolotas, ou seja, sobra da sobra do porco, e não conseguia, ele caiu sem si, ou seja, ele lembrou-se. Quando ele lembrou-se, ele foi para o pai. Então, uma das primeiras marcas, de forma simples dizendo, para um arrependimento que nós devemos ter como arrependimento, é nós termos conhecimento dos nossos erros, é nós termos convicções dos nossos pecados, é nós admitirmos os nossos pecados para Deus e admitirmos para nós mesmos, ou seja, é cair em si, é ter a convicção de que nós necessitamos de nos arrepender. O segundo que nós vemos ainda no filho pródigo é que ele diz: olha, eu pequei. Ele disse: levantar-me-ei e irei para com meu pai, e eu direi: pequei, pai, pequei contra os céus e pequei perante o Senhor. Ou seja, é a vergonha do pecado.
ou seja, é o ódio por aquilo que ele fez. Então ele se sentiu envergonhado, se sentiu indigno de ser chamado filho do seu pai, mas o pai abraçou ele, o pai chamou a ele, mostrou que independente do pecado, daquilo que ele tinha feito, ele ainda era um filho dele. E a terceira marca do filho pródigo é que ele voltou para a casa do pai, ou seja, ele voltou para aquilo que ele deveria fazer. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É igualzinho o publicano dessa parábola, é igualzinho o segundo filho dessa parábola. Ele disse não para o pai, isso era afrontoso para o pai, era digno de ser apedrejado até a morte, porque o pai judeu não é o pai brasileiro. O pai bíblico aqui é um pai forte, é um pai macho, que se ele disser sim, o filho tem que se submeter por amor e cumprir aquilo. Era um pai que não era desrespeitado, era um pai que não era xingado de palavras grosseiras, era um pai que era respeitado de forma que um pai deveria ser. O pai era o símbolo da humanidade, no sentido de trabalhar, no sentido de educar, no sentido de proteger. Então o filho dizer não para o pai, desobedecer ao pai, era afrontoso. Era um pecado de rebeldia digno de morte. A mesma coisa como nós afrontávamos a Deus, dizíamos não a Deus, a fim de nós recebermos do Pai punição, e punição essa de morte. Mas nós vamos ver aqui como o filho pródigo, esse filho agiu da mesma forma. Ele caiu em si. A Bíblia vai dizer, e depois arrependido, ou seja, o arrependimento, ele caiu em si. Ele viu que ele disse não para o pai. Ele viu que ele deveria ir para a vinha do pai. Ele viu que aquela vinha não era somente do seu pai que um dia iria morrer, mas aquela vinha seria também dele, que uma hora ou outra ele teria que se encaixar com a realidade que iria exigir dele. Então qual é a atitude que ele tem? Também igual do filho pródigo. Ele levantou-se e foi para o pai, ou seja, ele foi para a vinha. E o terceiro foco, a terceira marca é essa, é mostrar exteriormente aquilo que já foi causado em você interiormente. E era isso que os fariseus eles faziam, só que ao contrário, eles mostravam exteriormente aquilo que eles não tinham no seu interior. Já o segundo filho, ele mostrava no exterior aquilo que ele sofreu no seu interior, aquilo que ele foi transformado no seu interior. Então esses três passos bem simples mostram o arrependimento. E o arrependimento que eu quero falar aqui não é o que já foi falado ontem ou outros dias, mas o arrependimento falado aqui, que nós iremos focar nesse momento, é o arrependimento que já foi falado pelo Espírito Santo aqui nessa manhã. O arrependimento de trabalhar na vinha do Pai, ou seja, o arrependimento de servir ao Pai, o arrependimento para com a obra do Pai. Ou seja, o segundo filho, ou talvez até mesmo para alguns o primeiro filho, é igualzinho a nós. Deus ele nos convida a vir trabalhar na sua obra. Deus ele nos convida a vir trabalhar na sua vinha. É como Jesus Cristo ele contou uma parábola dizendo: olha, o pai de família saiu e passou chamando pessoas para trabalhar na sua vinha, e aí ele pagou cada um segundo o que ele achou que era correto pagar. Assim também é nós diante de Deus. Deus ele está nos chamando para trabalhar. Deus ele está nos chamando para os horários do culto. Deus ele está nos chamando diariamente para estar presente nos cultos. Deus constantemente tem nos advertido para estarmos mais enquadrados dentro do seu trabalho. Uma forma de glorificar a Deus é trabalhando pelo reino de Deus. Uma forma de dizermos que somos filhos de Deus é estarmos servindo a obra de Deus. Mas sabe o que nós fazemos? Fazemos como o primeiro filho. Sabe como? Dizemos sim, mas não fazemos. Ou seja, quantas vezes nós já falamos, vou fazer isso para Deus, e não fazemos? Quantas vezes nós já fizemos votos para Deus e não cumprimos? Quantas vezes nós já falamos sim, Senhor, mas não fomos trabalhar? E Deus ele está nos chamando. Deus ele está nos convidando ao arrependimento. Mas talvez alguns de nós está como os fariseus, está resistindo o Espírito Santo de Deus, está continuamente blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você somente zombar, mas é você continuamente se recusar a crer na voz de Deus, a se recusar a crer na exortação de Deus. Os fariseus foi um grupo que viu Jesus nascer, viu Jesus crescer, viu Jesus se formar homem, viu Jesus ensinar, se maravilhavam com a sua autoridade, com a sua doutrina, mas ainda assim se recusavam a crer.
Talvez eu, ou talvez alguns de vocês, está igualzinho aos fariseus. Ou seja, Deus está convidando, olha, vem para a vinha, vem trabalhar, vem pôr a mão no arado. Mas nós estamos dizendo sim, mas nas nossas atitudes nós estamos falando não. É como Paulo, na nossa mente, Romanos 7, nós servimos a Deus, mas na nossa prática servimos a lei do pecado. Talvez nós estamos enquadrados perfeitamente com esse capítulo 7 de Romanos. Nós dizemos que servimos o bem, mas servimos o mal. Dizemos que iremos fazer o bem, mas o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Antes praticamos o mal que não queremos, e quando nós praticamos o mal que não queremos, já não faz nós, mas o pecado que está em nós. Ou seja, a incredulidade, a rebeldia, o orgulho, a ignorância, a soberba, a altivez, como já foi falado, o desprezo para com a obra de Deus é o que está reinando no nosso coração. Talvez alguns de nós esteja dessa forma, de forma farisaica. Elogia as mensagens que é pregada, mas não dá crédito verdadeiramente. Tem alegria somente nos cultos de comunhão, porque come, porque ri, mas os outros cultos é desprezado. Tem alegria quando a igreja vai fazer algo diferente, mas quando é para vir para o culto litúrgico, segundo a palavra de Deus, bíblico, com oração, com cânticos, com palavra, com ensinamento, exortação, de forma estereóticas, elogia, fala que a igreja é bênção, fala que é isso, fala que é aquilo, fala diversas coisas, mas no seu interior, nas suas atitudes, mostra totalmente o contrário. E como Cristo advertia esse filho? Como abastardo, o texto que nós lemos. Porque o filho que não se submete ao pai, o filho que agora já foi encontrado por Cristo, já está diante do Cristo, mas não obedece às leis do pai, é abastardo. Mas agora todos aqueles que vivem uma vida em Cristo vai se submeter à palavra de Deus. Então alguns de nós podemos estar como os fariseus, ou talvez outros de nós podemos estar como o segundo filho. Ou seja, nós estamos resistindo a Deus. Nós, por nosso orgulho, por nossa rebeldia, Deus está aqui, eu quero entrar, está na porta, está convidando, mas nós estamos tão afadigados com as tarefas da terra, estamos tão afundados na lama, que nós já não queremos mais ir trabalhar. Ou seja, o nosso estilo de vida, a nossa conduta de vida já está de forma tão profunda que já está se tornando um estilo de vida. Ou seja, quanto mais nós relativamos um pecado, mais esse pecado vai ficando como um fardo nas nossas costas. É como se nós colocássemos uma bolsa e ali cada pecado fosse uma pedra lançada sobre essa bolsa nas nossas costas. Então nós estamos colocando, ou seja, nós estamos fadigando, nós estamos ali acostumados, nós estamos ali estacionados. E quando nós vamos tentar andar de encontro ao arrependimento, quando nós vamos tentar andar de encontro a Deus em oração, de encontro a Deus com jejum, com leitura da palavra, aquele fardo já vai estar nos sufocando, aquele fardo já vai estar pesado demais para que nós possamos nos arrepender. E o que será necessário? Somente uma intervenção de Deus. Então, diante do espelho dessa palavra, quem nós estamos sendo? Estamos sendo o fariseu que diz com nossos lábios coisas de Deus, fala que vai servir a Deus, mas que as nossas atitudes não? Ou nós somos o segundo filho, que até estamos negligentes, que até estamos rebeldes, mas nós vamos cair em si e se arrepender? Enquanto nós temos vida, nunca é tarde para o arrependimento. Enquanto nós estamos com fôlego de vida, nunca é tarde demais para nós clamarmos por socorro ao Pai. Quando nós estamos com vida, nunca é tarde demais para aceitar o convite de Cristo. E qual é o convite? Olha, todos vocês que estão enfadados, todos vocês que estão oprimidos e cansados pelo pecado, venham e eu vos aliviarei. Então, quem somos nós? Somos o fariseu, somos o publicano? Somos o primeiro filho que diz que vai e não vai, ou somos o segundo filho que estamos dizendo não, mas que sabemos que devemos nos arrepender? Então eu coloco essa questão à nossa mente nessa manhã. Quem nós somos? Um dos dois grupos nós vamos nos encaixar. Essa parábola de Jesus, as outras parábolas de Jesus, ela era proclamada para o público, mas Cristo sabia que aquela palavra tinha direção. E a direção era atingir os fariseus e a direção era atingir os publicanos. Eu fui atingido por essa palavra. Deus, ele expôs na minha mente, embora eu quisesse justificar não para homem, mas para Deus, as causas das faltas no culto, as faltas na negligência.
Deus, Ele mostrou que não tem palavrinha, que não tem eloquência, que não tem palavras, oração com palavra boa. O que importa para Ele é um coração quebrantado, contritado, ou seja, um coração arrependido, um coração disposto a dizer a Ele: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra mim, eu pequei contra o meu próximo. Deus, eu necessito me arrepender. Deus, eu necessito da sua misericórdia. Deus, Ele nos convida, irmãos, a nos arrependermos por causa do trabalho da sua obra, por causa da negligência que nós estamos tendo com o seu convite. Deus, Ele nos conclama a nos arrependermos para com as coisas dele. Ou seja, quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nós queremos estar envolvidos com as coisas de Deus. Quando nós amamos de fato a Deus, nós queremos estar envolvidos com o reino de Deus. E o que é isso? É a igreja. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, alguns de vocês não podem deixar de ir à igreja. Por quê? Porque vocês são salvos. E a evidência do salvo é essa: ter alegria em a igreja. Foi o que o salmista disse: muito me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade o que é falado aqui. Eu sei que muitas das vezes eu poderia chegar no horário, mas eu quis negligenciar. Você talvez já pôde várias vezes chegar no horário, mas você quis negligenciar, porque sabia que ia ter os 30 minutos de oração, porque sabia que ia ter o louvor, porque sabia que o culto talvez iria se estender um pouco mais tarde. É como o segundo filho, ele disse: eu não quero. Muitas das vezes nós colocamos desculpa no fulano, na ciclana, nas tarefas, mas na verdade nós não queremos. E se nós não chegarmos a Deus humildemente, reconhecendo que nós não queremos e necessitamos de um avivamento individual da parte de Deus, nós iremos mostrar que nós não somos salvos, mas antes somos fariseus. Temos a aparência de crente, falamos como crentes, nos vestimos como crentes, mas não somos crentes. Então Deus, Ele nos chama a isso. Deus, Ele está nos chamando a trabalhar na sua obra. Deus, Ele está passando pelas praças chamando: olha, Roger, vem trabalhar. Olha, Otávio, vem trabalhar. Olha, Antônio, venha trabalhar. Deus, Ele está chamando. Mas muitas das vezes o que nós fazemos, nós estamos matando os mensageiros de Deus, nós estamos matando os filhos de Deus. Quando nós não estamos fazendo isso, o que nós estamos fazendo? Estamos murmurando contra Deus. Por quê? Porque o salário que nós recebemos desde o início da obra é o mesmo salário que aqueles que foram chamados no finalzinho para trabalhar na vinha estão recebendo. Ou seja, analise-se a si mesmo, você vai ver que todas as nossas atitudes de filhos para com Deus, nosso Pai, são atitudes rebeldes, são atitudes negligentes. Nenhum ato bom, nenhuma coisa louvável que nós fazemos diante de Deus é suficiente demais para tapar as nossas negligências. É como Josemar Bessa, certa vez ele disse, se eu não me engano: nenhuma atitude pública irá recompensar a nossa negligência particular. Os fariseus, eles faziam as coisas públicas, mas no seu particular eles eram negligentes. Já o publicano, exteriormente, ele fazia coisas que pareciam aos olhos dos homens pecado, negligência, mas no seu interior, na sua vida particular, ele tinha vida com Deus. E Deus, Ele nos chama a esse trabalho. Deus, Ele está nos convidando a ir à vinha. O que quer dizer a vinha? Trabalhar. Essa palavra trabalhar, ela está ligada com labutar, ou seja, Deus está convidando a cada um de nós a nos esforçarmos para com a sua obra, a nos esforçarmos a ter um comprometimento maior com o seu reino, a desgastar a nossa vida, a nos cansar na obra de Deus, a nos cansar pregando o nosso evangelho. Os pés mais bonitos para Deus não é o pé com unha pintada sem calo, não, mas é os pés que estão calejados, é os pés mais deformados. Aos nossos olhos dos homens pode ser feio, mas para Deus a Bíblia diz que são preciosos os pés deles. Os joelhos mais bonitos para Deus não é um joelho liso, bonito, mas são os joelhos mais marcados, mais sangrados. Os homens mais bonitos das Escrituras, segundo Deus, é aqueles que estavam mais feios diante dos homens. E é mais aos olhos dos homens nós agradamos de forma exterior, fazemos tudo de forma exterior. Mas Deus, Ele disse ao profeta Samuel: Samuel, não se atente para a estatura da sua altura e nem para a sua aparência, porque o homem vê o que está por fora, mas eu, Senhor, eu vejo por dentro.
Então Deus, Ele está nos chamando a nos arrependermos das nossas atitudes. Deus está nos chamando para nos arrepender todas as vezes que nós viemos tristes para a igreja, sendo que era para nós irmos alegres. Todas as vezes que nós viemos desanimados a cultuar Ele, sendo que era para vir com o nosso coração flamejando por estar na presença de Deus. Deus nos chama a nos arrependermos todas as vezes que o louvamos com lábios, mas não o louvamos com o coração. Deus está nos chamando ao arrependimento. 7 meses de obra e Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você. Feche seus olhos.